Olá amigos do Paranoia SA, com satisfação trago o primeiro vídeo de 2026 com o nosso novo nome e identidade visual. E para começar o ano com um mistério de respeito, hoje é dia de falar sobre o caso da perna cabeluda. Como sempre eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que achou do vídeo. Essa lenda começou em 1975, que por acaso é o ano em que eu nasci. E ela começa na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. E aos relatos das primeiras aparições da perna cabeluda, surgiram na usina de Tiúma, em dezembro de 75. Nessa usina havia uma vila de operários, coisa comum na época, dar moradia como parte dos benefícios, e assim ter a maior controle sobre os funcionários e suas faltas. E foi nessa vila operária que apareceram as primeiras testemunhas da perna cabeluda. O primeiro relato da aparição da perna cabeluda foi dado por Vanderlei Borges. Era a noite de dezembro de 75, na Rua do Amendoim, em São Lourenço da Mata. Não trazia o frescor típico das vilas operárias da usina aquela noite de Tiúma. Havia um silêncio pesado, apenas interrompido pelo estalar da palha da cana vindo de longe. E foi ali, na casa de número 13, que o horror ganhou forma. Vanderlei estava em sua sala quando o ar pareceu esfriar, subitamente. Nas paredes descascadas, a luz fraca da lâmpada projetou algo que parecia inimaginável, que desafiava a lógica. Era a sombra de uma perna humana. Não havia corpo, não havia tronco, apenas o contorno de um membro decepado que subia e descia pelos cantos do teto com uma agilidade sobrenatural. O medo, como era de se esperar, congelou a família, que assistia incrédula àquela perna pular. Parecia que ela buscava algo na casa e, como não encontrou o que queria, para a sorte do Vanderlei, a perna pulou pela janela para o azar da sua vizinha Adélia Maria. A perna foi em direção da casa dela. A Adélia, tranquila em sua casa, tem de repente a sua paz roubada por um estrondo na porta da entrada da casa. Um som seco, como um chute dado com força na madeira da porta dela. Ela olha assustada para a porta e fala em alto, fala alto, assim com uma voz trêmula: "Quem é?" Mas não tem resposta. Em vez disso, ela vê passar pela batente da porta um pé descalço, seguido de uma panturrilha, terminando numa coxa cabeluda. E como se isso já não fosse assustador o suficiente, nada mais entra na casa além da perna. Adélia descreve um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som das unhas da perna, do pé dessa perna raspando o assoalho. A criatura não era um ser eterno, era carne viva, bruta, peluda. Adélia grita, mas é um grito que arrepiaria a espinha do mais destemido dos homens. E por causa desse grito, pessoas saem de suas casas e vão correndo em direção à casa da Adélia. Então, um homem que foi o primeiro a chegar, derrubando a porta da sala de Adélia, se depara com a mulher mais branca que um fantasma, encolhida no canto da sala, com um olhar de terror e apontando para uma perna cabeluda no meio da sua sala. O homem destemido, acreditando que aquilo ali seria uma brincadeira de mau gosto, não pensa duas vezes e vai para cima da perna cabeluda para agarrá-la e pôr fim na farsa. Mas quando ele tentou agarrar a perna, levou um tapa na cara tão forte, mas tão forte, que o fez girar no próprio eixo e quase cair no chão, atordoado e incrédulo de onde veio aquele tapa descomunal, se somente ali existia uma perna. Um pastor que estava na vila ali visitando a família se armou de sua Bíblia e correu para casa para enfrentar o que estivesse lá e mandá-lo embora em nome de Deus. Mas quando o pastor entrou na casa e viu uma perna cabeluda pulando sozinha de um lado para o outro, ele não pensou duas vezes.
soltou um grito e saiu correndo dizendo que aquilo não era de Deus. E não voltou mais nem na casa e nem tampouco na vila. Depois desse dia, várias pessoas relataram em sua casa fenômenos poltergeist. E depois do pastor que saiu correndo, um tempo depois um padre foi chamado, mas se recusou a entrar na vila e enfrentar a perna cabeluda. Os vigias noturnos da usina dizem que o horário preferido da perna cabeluda é a madrugada e que ela gosta de perseguir quem se encontra andando pela vila no meio da noite. Hoje, a história completa 50 anos e como investigador do paranormal e do sobrenatural, eu aprendi a não duvidar de nada. Mas como professor de história, eu também tenho que dar aqui a versão mais aceita desse caso. Década de 70, ditadura militar estava no seu auge e a censura era muito pesada sobre os meios de comunicação. E por isso havia pouco que se publicar nos jornais. E por consequência disso, trazia pouco interesse da população comprar um jornal fininho, quase sem notícias. Por isso, quando a história da perna cabeluda chegou aos ouvidos do repórter J. Ferreira, ele não pensou duas vezes em contar a história e dar uma aumentadinha nela para ficar mais interessante. Além disso, depois da publicação original da história aparecer, muita gente dizendo que tinha visto a perna cabeluda, querendo seus 15 minutos de fama, procurou o jornal. E como o jornal tinha muito espaço livre para a história, estava vendendo bem ainda por cima, né? A perna ganhou uma fama nacional. E é isso, fico por aqui, deixe seu comentário do que você achou dessa história, se ela é verdadeira, se ela é uma invenção de um jornal, deixe aí sua opinião e te aguardo no próximo vídeo e mais uma vez, feliz 2026.